apresentação dessa mesa, com prevenção da dengue, com Juarez Cunha, que é pediatra, diretor da SBIM, membro do Departamento Científico de Imunizações, da SBIP, e dos comitês de cuidados primários de infectologia e também da Comissão Nacional de Especialidade de Vacina da FEBRAB. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Sou pediatra. Tá ligado? Obrigado. Ligado. Só fala com vontade. Vacinação de adultos da dengue, que é um assunto que, com certeza, nos afeta muito, né? E até por isso eu vou colocar aqui também a parte de hoje, que é fundamental a gente conhecer as coisas até para depois poder justificar minha declaração de interesses. E começando esse slide aqui da Organização Pan-Americana de Saúde. Né? Então, isso aqui são só os números de 2023, né? No final aqui, né? Pegando como base. Então, vejam nesses números aqui, vejam o que significa em termos de impacto essas doenças. É claro que a gente fez uma série histórica aqui, desde 80, os números não são grandes, né, mas começa principalmente a partir dos anos 2000, a gente começa a aumentar muito, e grande parte disso aqui é números do Brasil. Né? Então isso também, depois eu vou colocar, pega assim, principalmente o Codesul, né, que é a nossa região, aí de Brasil e o restante da América, aqui, que são os principais responsáveis. Né? E o Brasil, isso aqui também pegando só aqui 2023, o Brasil uma incidência de 1.187 por 100 mil habitantes. Né? Isso nos dados também que eles tinham aqui era até a semana 18, acho que era de 2023. Então, números que com certeza foram muito maiores do que esses. Tá? A gente pegando também como historicamente, mas só pegando os últimos anos, né? Então, veja os casos de 2023, né? Essas curvas que a gente está vendo, 2022 e a média. Veja como em 2023 a gente teve um número muito importante de casos. Quando a gente pega no Brasil, né, até aqui, eu achava que era 20, mas semana 24, 1.500.000 casos notificados. Né? A incidência no Brasil até é menor comparado com Bolívia e Nicarágua, né, 708. Mas veja que o impacto que a gente tem em termos de número, isso é notificado. Imagina a quantidade de pessoas doentes que a gente teve. E quando fala em óbitos, né, no Brasil a gente teve 387 óbitos só até a semana 24 também. Então, esse aqui especificamente de Brasil, né, vejam também como foi a curva de 2022 e agora a curva de 2023. É impressionante, né? A gente pensar assim, 1,5 milhão, nem terminou o semestre, então imagina como vão ser os nossos números até o final do ano. Isso aqui pega mais do número de casos também de dengue grave, né? E são superiores 13% ao período anterior e 73% superior na média dos últimos 5 anos. Né? E esses óbitos aqui que eu falei que é só de 2023. Quando a gente pega assim em algumas faixas de período, né? Então veja de 90 a 99, casos prováveis 1,5 milhão em 12 mil internações, 2000 a 2009, 3,6 milhões, 415 internações e 1.700 óbitos, 2010 a 2019, 9,6 milhões de casos, né? Uma década, né? 554 mil internações, 6 mil óbitos. 2020 e 2022 aqui, então, só pegando 3 anos, né, 3 milhões de casos, 94 mil internações e com 2 mil óbitos. Isso mais para a gente chamar, né, a atenção da importância de dengue. Então, 2022, pegando o ano inteiro, 1,5 milhão de casos, né, aumento de 162%. Dengue com sinais de alarme 1%, dengue grave 0,1, 1.473, óbitos, isso aqui de 2022 no Brasil, 1.016, e daí só depois a gente vai ver um pouquinho mais que o perfil ele mudou muito nos últimos anos, né?
vai mudando as regiões do país que são mais afetadas, né? Então, aqui pegando todo, esse já é a publicação do Ministério da Saúde, né? Então, por semana epidemiológica, daí vendo que mesmo que a gente tem 2019 em verde, né? Daí vem a pandemia, porque a pandemia tem uma curva que é 2020, sabe, hoje, uma curva completamente diferente e é bem provável também que a gente tenha tido a subnotificação, que foi um ano bastante complicado para tudo, né? Então, se imagina que esses números, se os usuários já são subnotificados, durante a pandemia foram muito inferiores, né? E depois a gente vem para 2021, ainda também muito baixo, e 2022 ele volta a ter aqueles números que a gente tinha antes. No Brasil, né, uma distribuição, esse aqui é 2022, então, claro que a gente tem textos completamente diferentes também, né, de acordo com a região do país, né, mas pegando principalmente ali todo o centro-oeste de forma bastante importante. Em relação aos tipos, lembrar que a gente tem tipo dengue 1, 2, 3 e 4. É importante a gente lembrar porque as vacinas têm performances diferentes de acordo com os tipos de dengue, né, os sorotipos. E esses números de 2023, a gente tem a grande maioria dos casos de dengue 1 e também dengue 2. Um pouco caso de dengue 3 e dengue 4. Eu peguei essa série histórica aqui, isso é da OPAS, né, voltando naquele outro que eu coloquei antes. Eu vejo que a gente sempre teve 1, 2, 3, e às vezes 1, 2, 3 e 4, mesmo 2023 a gente tem os 4 sorotipos circulando, mas em especial o 1 e 2 é que sempre circularam mais. Né? Por região, que eu tinha comentado antes, né, que a gente vai ver, né, a região Nordeste também tem, a Nordeste pega aqui num mais claro, né? Vocês não têm uma incidência tão elevada quanto outras regiões, né? A região Sudeste, que é em azul, veja como ficou. Região Centro-Oeste, que é sempre a campeã em todo o tempo. Agora, o que chama muita atenção é, nos últimos anos, uma mudança, né, pegando principalmente o aumento de casos na região Sul, que era uma região que era preservada do país, então aumenta muito a região Sul o número de casos, por isso que eu mostrei antes também, pegando. O Rio Grande do Sul dos estados é o menos afetado. Esse ano, o pior, Paraná já há alguns anos sofre muito, Santa Catarina, ano passado, aumentou muito, né? Rio Grande do Sul, a tendência é que agora a bola seja o Rio Grande do Sul. Esse aqui é para a gente ver por que a gente estou falando tudo isso, né? Grupo etário, né? Então, se a gente for ver o adulto, que a gente vai pegar aqui pega um pouco de adolescente, 15 a 29, o adulto 30 a 60, né? Então, se a gente pegar essas duas faixas, né, o azul, que é o adulto, e parte do adulto jovem, o laranja, aqui, né, veja que a imensa maioria de casos é de adultos jovens e adultos aí pegando aquela na faixa ali dos até os 60. E quando a gente vê a hospitalização, também muda um pouquinho aqui, porque a gente tem a hospitalização um pouco maior também nos idosos e a mortalidade também maior nos idosos, mas veja que grande parte também da hospitalização está concentrada no adulto, a jovem e adulto mais maduro, né? Se a gente pegar o Nordeste, veja que o Nordeste a gente tem uma evolução diferente, né, em termos de faixa etária, que é o óbitos, tá? E os óbitos do Nordeste é de uma população mais jovem, mais de 40 para baixo, né? Se a gente pega a região Centro-Oeste, veja que a mortalidade ela vai ficar mais até para os idosos, e na região Sul, basicamente quem morre são só os idosos também. Veja que são perfis diferentes, por isso que a gente mora num país completamente diferente, com situações diferentes, a gente tem que avaliar tudo isso. Nós temos 2 vacinas de dengue, então isso era mais para a gente dar uma volta em geral na parte de epidemiologia, que é fundamental a gente conhecer. 2 vacinas, uma é a Dengvaxia, né, que é uma vacina que foi licenciada em 2016. As 2 vacinas são atenuadas, né, elas têm uma construção genética que vai dar proteção
para os 4 sorotipos, mas a Dengvax utilizava o vírus da vacina de febre amarela como base, né? Mas tinha inserção de genes dos outros sorotipos também, né? Contraindicada na época do imunodeprimido gestante, porque é uma vacina atenuada, certo? Se mostrou, né, nos estudos, uma vacina bastante eficaz, então 65% para qualquer sorotipo, tinha uma eficácia diferenciada para alguns sorotipos, para nós que interessava mais, né, o 1, 58% e o 2, 47%. 3 e 4 era maior, mas 3 e 4 não circulava aqui. Dengue grave, 90%, os critérios de doença hemorrágica, 93%, hospitalização, 83%, e um aspecto importante que para soropositivos, que já tinha tido dengue, 81%, e para soronegativos, 52%. O que aconteceu com essa vacina? Né? Os trials que estavam acontecendo identificaram um risco aumentado de dengue grave e hospitalização em pacientes que receberam a vacina e eram soronegativos. Quando eles tinham uma doença, eles tinham uma possibilidade da doença ser mais grave em hospitalização. Por esse motivo, mudou as regras e as agências regulatórias colocaram que só poderia ser vacinado quem já tinha tido dengue previamente, quem era soropositivo para dengue. Então, no Brasil, licenciado atualmente dos 4 aos 45 para soropositivos, em 3 doses, que era uma coisa que dificultava também, 0, 6 e 12 meses. A outra vacina, que chega mais recente, que é uma vacina da Takeda, né, que se chama Qdenga, né, ela também dá uma proteção para os 4 sorotipos, mas a base dela é o tipo 2. Né. Esses slides que eu vou mostrar para vocês são slides da própria empresa produtora, né, e eu vou mostrar alguma coisa de estudo. Então, tem 28 mil estudos, eles já têm um segmento aí de quase 5 anos, né, uma variação bem importante de idade, 13 países, né, participaram, inclusive aqui no Brasil, 8.819 clinical trials. Né. E dentro dos estudos, né, talvez o mais importante deles, esse que onde tem o maior número de indivíduos, que são 20 mil indivíduos que participaram. Mas a gente tem em todas as faixas etárias, né, situações diferentes, né, de utilização dessa vacina, nesses vários estudos. Vou comentar muito rápido sobre as coisas principais. Né? Então, o que eles precisavam ver de objetivos primários, secundários e exploratórios, né? E o que se vê em termos de resposta, né? Como objetivo primário. Então, a dengue virologicamente confirmada, uma proteção de 80%, né? Hospitalização 90%, e os diferentes tipos de evolução, e o que a gente observa, claro, os diferentes sorotipos, né? Com exceção do dengue 3 e o dengue 4. Né? Dengue 3 não tinha nem como avaliar, porque os que eles fizeram eram pouquíssimos casos, tanto de dengue 3 como de dengue 4. Se tem dificuldade em colocar alguma crítica aqui, porque eram muito poucos casos. Mas para nós, por exemplo, que é dengue 1 e dengue 2, a gente tem resultados bastante importantes. Tá? Só que comparado, né, com o placebo, né, então o grupo que foi placebo e o grupo que foi vacinado, independente de ser soro positivo ou soro negativo para dengue, uma diminuição muito importante do número de casos. Tá? E aqui de hospitalização a mesma coisa. Placebo e aqui embaixo quem recebeu a vacina, uma diminuição muito importante, uma eficácia protetora importante. Em termos de eventos adversos, que era uma preocupação, por isso que esse estudo incluiu um número maior de pessoas, porque também é uma vacina atenuada, né? Então, será que ia acontecer a mesma coisa que ia acontecer com a outra vacina? Com esse tempo que a gente tem aí, de quase 5 anos, não foram observados eventos importantes e ela foi licenciada independente da pessoa ser soropositiva ou soronegativa. Então, mesmo eventos graves, né? Então, esses eventos que teve, por exemplo, de morte aqui foram não relacionados com as vacinas. Então, como resumo dessa vacina que a gente tem há pouco tempo disponível, né, uma eficácia vacinal contra a doença de 80% após 12 meses da segunda dose,
contra a hospitalização 90% após 18 meses da segunda dose, proteção sustentada para a hospitalização, né, e também para dengue grave, independente da exposição prévia, sem evidência de risco no período de acompanhamento, que era uma preocupação. Mais de 20 mil participantes receberam em torno de quase 40 mil doses da vacina, não foram identificados riscos importantes. Temos uma vacina que tem participação do Brasil, né, uma vacina do Butantan, feita com a Leite, clinical trials no Brasil e Estados Unidos, 18 a 50 a 59 anos, uma dose se mostrando segura e imunogênica, resposta de anticorpos 90% dos vacinados após a primeira dose, a segunda dose não mostrou muito benefício, mas 90% já é muito interessante. Isso de fazer em 3 em andamento, então a gente está também com uma perspectiva muito boa de ter uma vacina excelente para chegar aqui. O nosso calendário da SBIM, então vocês vão ver que coloquei só o de adulto aqui, né, porque o nosso objetivo era falar aqui de adulto. Então nós temos a SBIM recomenda a vacina para adultos, né? Então a Arquidengue ela é recomendada até os 60 anos, independente de contato prévio com o vírus dengue. 2 doses no intervalo de 3 meses entre elas, então esse é um diferencial, uma resposta mais rápida. A primeira dose já dá uma proteção muito boa, então quando a gente tem uma possibilidade de alguém viajar para algum lugar, a resposta com a primeira dose é excelente, a segunda dose prolonga a proteção. A Dengvax continua no mercado, ela é recomendada até os 45, soropositivos para dengue, tem que ser soropositivo, tem esquema mais demorado de 3 doses. Ambas contraindicadas para adultos imunodeprimidos, gestantes e lactantes. Então, dengue é um problema muito importante ainda. A faixa etária no Brasil, com maior proporção de casos de hospitalização é de adultos. Uma série de medidas de controle dos vetores estão disponíveis, mas não têm sido suficientes para controlar a doença. Então, a vacina tem um papel importante, né? Temos 2 vacinas licenciadas com as suas particularidades, são seguras, eficazes e recomendadas. A prevenção da doença, a vigilância, a adequada comunicação são fundamentais para a gente ter sucesso. Já mostrei isso para vocês, convido de novo e convido novamente também para a nossa jornada em São Paulo. Obrigado. Convido aos expositores sentarem à mesa. Temos aí em torno de 25 minutos, né? 30 minutos para debate, espero que tenham bastante perguntas, né? Quem gostaria de começar a perguntar? Eu tenho uma pergunta. Ótimo. Curiosidade do seu estudo. Não, do dele. Oi. Tinha algum braço naqueles resultados de imunogenicidade em pacientes não oncológicos para a gente ver se tem uma diferença de resposta de anticorpo? Uma excelente pergunta, né? Assim, não tinha, tá? Mas a gente tem alguns pacientes guardados para tentar fazer essa análise posteriormente. Talvez seja uma das perguntas, né? Porque assim, se a gente viu no trabalho, os idosos, eles já tinham exatamente. A gente viu que os idosos, eles já tinham digamos assim, um valor importante, prévio, tá? E como se tivesse entrado em contato com alguns fenotipos da pneumonia antes, sabe? Mas independente disso, a gente viu que cresceu, tá? Então, se você usar o valor de criança especificamente, tá? Esse valor, você vai ver que quase todos os idosos vão ter já uma conversão, digamos assim, ou vai ter outra aí, como se fosse imunizado, tá? Mas a gente imagina que isso seja por conta do contato prévio que esses idosos têm, tá? Então, a gente não dá para usar o mesmo número, tá, de criança. Pelo menos no nosso estudo a gente está percebendo isso. E aí talvez é importante a sua pergunta, né? E assim, eu quero depois ver isso também. Tem um monte de perguntas assim.
que tipo de câncer, qual medicação eles estão usando, qual é o tratamento, para a gente saber as interferências de resposta, se você puder adiantar. A gente está analisando esses números ainda, mas a gente tem, basicamente, a maioria dos pacientes foram câncer de mama e próstata, tá? A gente tem também, perto de todas as idades, entre 65 e 94 anos. A mediana, na realidade, do estudo foi 73 anos. Em relação ao tratamento oncológico, a gente tem alguns pacientes que não estavam em tratamento, alguns que estavam em terapia de bloqueio hormonal, tá? Que, teoricamente, leva menos imunossupressão. Tinha alguns pacientes em quimioterapia também. Está fazendo essas análises. Mas antes nessa fase agora, o que é que vocês podem ver em termos gerais e de melhor resposta? Vocês já percebem alguma coisa? O que é que vocês perceberam ao longo desses pacientes, do ponto de vista de performance? Justamente. Em relação ao desfecho clínico. Sim. Tá. Veja, em relação ao desfecho clínico, a gente tem um grande viés. A gente pegou numa época da pandemia, tá? Então a gente vai ter que tentar ver isso direitinho. Mas assim, até agora eu não posso te adiantar esses números que você está analisando, tá? A gente viu que tem a soroconversão, mas desfecho clínico a gente ainda está analisando. Eu não queria adiantar muita coisa. Faz parte. Não spoiler. Tem mais alguém? Eduardo, eu vou falar perguntar. até ali, depois de Eduardo, fala. Daniel Gomes, sobre a raidose, né, e a lógica do paciente não idoso imunodeprimido. O que é que você acha do uso da raidose off-label em um paciente imunodeprimido, mas não ainda idoso? Qual seria a lógica imunológica para isso? A gente não tem aprovação, né? A vacina High-Dose, ela é estudada, aprovada, licenciada para a população idosa. Né? A gente não tem. Eu desconheço grandes estudos, absolutamente off-label. Né? Faz sentido para paciente imunodeprimido, pode ser uma arma, mas a gente tem um ponto de interrogação, literalmente um ponto de interrogação. O que a gente tem de estudos de high-dose é com a população acima de 65, principalmente acima de 65 anos. Então, mas é um potencial, é uma arma que pode eventualmente vir a ser usada. Mas o que a gente tem de estudo é com a população idosa mesmo. Eu queria só perguntar, vocês, nesse caso da indicação do idoso, o que é que a gente hoje tem observado? Os idosos fazendo muitas vacinas ao mesmo tempo. Outro dia eu peguei uma paciente que ela fez Covid bivalente, ela fez herpes zoster e fez high-dose, certo? Mais de 65 anos. E ela desenvolveu efeito colateral. E ela não sabia, ela veio a mim perguntando qual a vacina poderia ter sido a causa do comprometimento neurológico que ela estava apresentando. Então, qual é hoje a evidência científica que embasa, que espaço, que maneira a gente vai orientar esse idoso, né? Essa pessoa que está fazendo, e como fazer até mesmo nexo causal. Porque ela, inclusive, foi hospitalizada, teve que fazer pulsoterapia, ela está com um neuroimunologista, né? E aí? Qual a receita de bolo, se é que tem? Resposta complicada, mas eu normalmente recomendo que seja feita no mesmo dia. Né? Já é difícil convencer a população a se vacinar. Convencer em se vacinar uma vez, depois outra vez, depois mais uma terceira vez, a chance muito grande disso ficar disperso. Então, é a questão da oportunidade vacinal. A gente sabe que para essas vacinas, pneumocócica, influenza, zoster, não há problema, não há contraindicação de ser vacinado simultaneamente, então pode ser vacinado desde que em sítios diferentes. Então, se o paciente
se motivou a ir se vacinar, que ele vá ser vacinado. Existe o potencial de mais, lógico, se você recebe mais vacinas simultaneamente, a chance de ter alguma reação adversa torna-se maior naquele momento, mas na maioria das vezes, a gente está falando aí de vacina zoster, vacina pneumocócica, vacina influenza, são vacinas seguras, né, com incidência de eventos adversos graves baixa, né, a gente não está falando de reação a evento adverso local, é comum, alguma febrícula, dor no corpo, mas são eventos transitórios, passageiros, não duram mais do que 48, 72 horas, na maioria das vezes são muito bem tolerados, então, pesando para a oportunidade da vacinação, eu prefiro que o paciente seja vacinado logo. Também, não, fazer um comentário, fala. assim, talvez as realidades são Fala pra diferentes, dentro. né? Então, não sei se todos vocês conhecem essa vacina Aí Raidose, vai a aumentando primeira aos vez poucos. que teve no Brasil. E só para ter uma ideia, assim, para a gente pensar, num adulto jovem, eu vou ter uma eficácia protetora, que é o NET, eu tenho eficácia protetora em torno de 80%, no idoso, mesmo com NET, a eficácia protetora é muito mais baixa, 30% a 40%. Né? Então, a Raidose, ela tem esse potencial de melhorar a resposta, que foi isso que o Daniel mostrou. É claro que, sendo uma vacina que ela é 4 vezes mais antiga, tem mais possibilidade de reação local, o custo dela é muito maior e é fundamental que a gente coloca lá na SBIC. Preferencial para o idoso é a Raidose. Não tem a Raidose, é a Teta. Não tem a Teta, é a Tri. Vocês não vão ficar esperando, né, para fazer a vacina. Se vocês têm a única que tem a Tri, que está na rede pública, vai fazer. Não vai ficar esperando para fazer a Raidose. Ali tem agora. Ângela? Não, mas só um minuto, Ângela. Perdão, tem uma pessoa ali que já tinha, na hora de Eduardo, para ser bem democrática. Ok? Boa tarde a todos. Depois você, tá, Ângela? A minha pergunta até a professora Ângela, se quiser contribuir, por favor. É a questão da vacinação em paciente oncológico, de fato, pode ser primeiramente o professor Diogo. Fica assinado, como são vários esquemas quimioterápicos, e nós desconhecemos dos diversos tipos, às vezes tem uma fase de maior imunossupressão, uma fase de menor imunossupressão, são diversos, né? Isso foge ao nosso conhecimento. Os oncologistas estão começando a perguntar para a gente que horas que eu vacino, qual a hora de eu vacinar a pneumo 13 ou a zoster, e eu devolvo para ele. Ele sabe. Porque eu não sei nada de quimioterapia, então eu digo o racional para ele, o racional é na hora da menor imunossupressão. Já adianto que depois ele vai ter que repetir depois, se um dia essa imunossupressão acabar, como a professora colocou hoje de manhã. Mas eu queria saber se vocês, com a experiência de vocês, têm algo a acrescentar, se eu falaria mais algo para ele, porque aí eu digo que é individualizado, é individual. Quanto seu paciente vai ficar imunossuprimido por quanto tempo? Depois ele, se por exemplo for uma bomba de quimioterápico agora, depois ele vai, daqui a um mês vai ser bem menos quimioterapia, então vamos fazer agora. Daqui a um mês, daqui a 2 meses a gente faz. E individualizar. Era isso que eu queria ouvir de vocês. Eu já acho interessante o oncologista estar perguntando para você, né, sobre vacina, porque isso até um tempo atrás não era feito na prática, tá? Veja, eu acho que o melhor time para vacinar, na realidade, é sempre previamente ao tratamento oncológico. Então, naquela primeira consulta que você, pelo menos na minha rotina eu faço isso, tá? O paciente chegou com um diagnóstico, uma grande suspeita, você está programando um tratamento oncológico, você faça, especialmente se for antes de 14 dias do tratamento oncológico de quimioterapia, tá? Agora, lembrar que eu acho que isso você deve questionar um oncologista, nem todo tratamento é quimioterapia, tá? Existe bloqueio hormonal, tá certo? Existe imunoterapia, tá? Existe terapia-alvo molecular. Lógico que a gente não tem estudo sabendo em relação à imunoterapia ou efeito que está em vacina. Tá? Basicamente, quase não tem estudo em vacinação em idoso com câncer ou paciente oncológico com câncer. Mas, se você puder, tá, acho que o melhor time é previamente o tratamento, especialmente 14 dias antes. Tá? Sem dúvida, mas isso não é a realidade. Isso aí, a realidade é a que está começando agora. Está começando agora, o que orienta é fazer a primeira oportunidade. Como o Juarez falou, não perder a oportunidade de vacinar nunca. Tá? Agora, se por acaso existe você está começando aquele esquema,
lógico, que vai causar muita imunossupressão. Por exemplo, a questão de transplante de medula óssea. Isso aí já foge um pouquinho da minha prática, né? Eu não trato paciente hematológico. Mas tumor sólido, basicamente, o paciente não fez tratamento e vai começar um tratamento, eu peço para vacinar, porque vai ser pelo menos 2 a 3 meses aí de tratamento que potencialmente que gera imunodepressão, tá certo? E é justamente nesse momento que o paciente poderia ganhar a proteção vacinal, tá? Por isso que é sempre melhor antes, tá? Mas a gente vê maior risco de neutropenia, maior risco de infecção, de pneumonia, justamente nesse período de maior imunossupressão, tá? Então eu não consideraria esperar, não. Eu peço para fazer e talvez repetir posteriormente o tratamento. Especialmente a gente toxóide, inativada. Exatamente. Na prática, pneuma, episódio, como vai falar da gripe, Daniel falou, isso aí, minha rotina, eu peço para vacinar pelo menos esse trio aí. Só complementando aqui em cima dessa fala, estão mudando as indicações de vacinas, principalmente em algumas especialidades. A gente está vendo agora a oncologia, mas eu recebi agora 2 pacientes mandados pelo oncologista que não tem tratamento ou tem ainda suspeita de um câncer, para que o infectologista diga qual é a vacina que ele tem que tomar antes da cirurgia. Então, já chegou a essa filigrana, né? E aí você pergunta, a mesma coisa, eu tive vontade de devolver para ele também, certo? Porque o que é que eu vou fazer para um adulto de 89 anos que vai se submeter a uma cirurgia de uma suspeita de um tumor de colo, certo? Vai fazer uma cirurgia, que vacinas ele vai tomar? Ele não tem nem cartão de vacina, ele não sabe nem o que fez, ele não tem acompanhamento. E aí, vale a pena, eu estou colocando inclusive isso para eles, vale a pena a gente fazer algum protocolo para esse tipo de paciente? Acho que a primeira coisa que eu achei importante... São 2 aspectos. Um é, eu acho que a gente tem que aproveitar e colocar em dia um calendário proposto para aquela idade. Porque a vacina pneumocócica, o paciente dessa idade não teria indicação de ter feito, né? E a outra é o momento. Se alguém está chegando antes, né, que bom que está chegando antes. Claro, tem algumas que vão ser específicas, mas de sucessão daí já não. E a dúvida que eu tenho, daí também quero que a Ana, depois até fale alguma coisa, que na realidade a gente sempre tem no próprio manual do CRI, coloca, né, essa possibilidade de quando a gente aplicar vacina no momento que eu acho que não usar, vai perder a oportunidade de fazer a vacina, mesmo que ele esteja deprimido, o máximo que vai acontecer é a resposta ser menor. Mas, apesar do manual colocar isso, ele coloca que é progresso a repetição. Eu quero saber se o CRI vai dar a repetição nessa situação. Sim, isso já é bem questionado, a literatura já respalda. Então, é difícil, porque normalmente quando começa um esquema é prolongado. E às vezes o intervalo entre uma dose da quimioterapia e outra passa 20 e poucos dias, um mês. Então fica difícil. Quando o tratamento realmente vai ser prolongado, 8 séries, tudo isso, normalmente a gente não perde a oportunidade. Eu acho que o mais importante, mesmo que a gente se sobreconverta mal, pouco, porque a gente diminui de intensidade de quadro que ele pode ter muito baixo. Porque eu falo, eu acho que está desligado. Acho que deve ter batido, né? Então, o que eu faço? Eu faço com o colega oncologista. E eu vou fazer mesmo, porque ele tem um prolongamento mais de 8 meses. Eu vou fazer a vacina. Então, eu mando ele tomar. Isso não resolve, porque o intervalo bom para você fazer, para o sistema imunológico estar respondendo, 3 meses, pelo menos, quando para o esquema de quimioterapia, às vezes depende do que faz, até mais. Mas eu faço assim, quando seja uma dose, a dose que eu fiz, 2 dias antes da próxima dose. Esse intervalo é muito pequeno, mas eu ainda dou uma, porque quando faz a outra dose depois, ainda passa uma semana, para subir no pico, também basta mudar a imunossupressão que ele tem. Então, eu faço esse sacrifício. Mas mesmo assim, aquela dose que eu fiz aí, muita gente já fez antes, mas que eu fiz, eu repito na fase que ele está sem a quimioterapia,
se eu puder fazer 3 meses depois, melhor. Então, hoje em dia, o CRI é uma nova cliente já que isso. A gente tem esse ok para fazer. Em algumas... Ângela, eu queria, acho que era melhor botar outro. Tenta falar mais perto. Eu acho que está ouvindo. Agora tem que ficar bem perto. Não, deu para entender, não foi? Obrigado. Uma coisa, Joalise, Daniel, essa dose da influenza, a gente sabe que dose dupla, assim, 4 vezes, né? Ela sobe anticorpo. Mas a duração desse anticorpo não é muito diferente de quem faz a vacina. Então, eu não vi na literatura, assim, quanto tempo, porque a gente sabe que 3 a 6 meses já está caindo os anticorpos da influenza. E essa dose, até agora, eu não vi nenhum trabalho que me mostrasse uma segurança que essa dose vai. Então, a gente vai dar uma dose alta, mas o tempo de anticorpo não altera. O que vocês acham disso? Você acha válido? Polêmico. Ô, Daniel, deixou o abacaxi para mim. De fato, Ângela, não tem, eu não vi na literatura a duração, né, o que a gente sabe é que tem que fazer todos os anos, né, e eventualmente, né, você pode fazer uma segunda dose a depender da situação epidemiológica, e isso é comum principalmente no norte do país, né, onde não existe uma sazonalidade. A gente sabe que existem casos de influenza, principalmente em algumas regiões, o ano todo, né, e se existir match, né, entre as cepas da vacina e a cepa circulando em determinado surto, né, após 3, 4 meses, pode ser recomendada a revacinação no mesmo ano, a segunda dose no mesmo ano. Acabou? A velocidade. O debate é 3 meses, porque uma dose 4 vezes maior. Para quem não está escutando, pessoal. Mas a questão aí, o seu racional é bem lógico, mas é preciso lembrar que normalmente a temporada de influenza em alguns locais tem ali, né, a sazonalidade. Isso talvez seja muito válido para a região norte do país, onde há influenza o ano todo. Naquelas regiões sul, sudeste, que tem os picos de incidência, junho, julho, agosto, realmente é melhor que tome a high dose, porque vai garantir uma proteção maior naquela época. Não sei se o Juarez pensa diferente. Concordo, não, e eu acho só... A gente se lembra, Ângela, a gente já tinha botado no calendário passado, aí vinha essa possibilidade da repetição da vacina, ou trio até, da valente, em pessoas que tivessem um risco maior, de acordo com a sazonalidade. O grande problema que a gente tem desde a pandemia, a sazonalidade de todos os vírus, mesmo do vírus influenza. Então, a repetição a gente acha que é interessante, né? Para a high dose, eu acho interessante usar a high dose, eu usei a high dose pela idade, né? Acho que valia a pena, tive um pouco mais de dor local. Não sei dizer assim os tempos, vai ser muito diferente comparado com as outras, mas eu acho que a resposta, no momento que tu tem a necessidade de maior proteção, a high dose vai te dar maior proteção. Tanto que os Estados Unidos eles têm 3 opções, como o Daniel botou, nós só temos uma. Quer dizer, uma especialmente desenhada para idosos. Eu acho que é interessante a gente ter, porque a gente sabe que a resposta é menor. Estava discutindo aqui, porque eu sou adesão porque eu tomei a idosa em janeiro, quando de férias, não dá muito frio. Eu estava dizendo para ele, vou discutir com você, porque eu gostaria de tomar a segunda dose. Porque mas cai. A gente não sabe o tempo que o idoso ele vai ficar com esse anticorpo. Em abril, janeiro, eu vou para um lugar super frio. Se eu vou sair daqui para pegar influenza no outro canto, Só completando isso, né, em cima do que a Maria falou,
o que a gente tem de idoso é que idoso em 2 a 3 meses praticamente ele não tem mais proteção para a vacina tradicional. Tá? Então, 2 a 3 meses ela já se foi. Então, tem que ficar atento. Eu vou fazer uma pergunta aqui para as minhas amigas aqui, que eu não acho justo responder só para elas e pedir para vocês responder, porque é uma coisa frequente. É em relação ao reforço da pneu 23. Ela colocou que tem médicos que mandam crianças que estão imunodeprimidas fazer 23 a cada 5 anos ou anualmente. E com frequência a cada 5 anos. Então, vários reforços a cada 5 anos. Então, pedi para Juarez, Diogo, responder a respeito dessa questão de reforço de pneu 23. Quantos... Pediatria não é minha área. E adulto que fez esplenectomia, elas recebem também reforços a cada 5 anos para o resto da vida. Então, a primeira coisa importante para a gente lembrar, né? A pneu 23 ela tem uma indicação bem específica para todas as situações de risco para doença pneumocócica a partir de 2 anos. Independente se for no cardiopata, no diabético ou no suprimido, essa é a orientação. Repete uma dose 5 anos depois. Pela SBIM, a gente só vai fazer uma terceira dose da pneu 23 se a segunda dose foi aplicada antes dos 65 anos e tem que ter um intervalo mínimo de 5 anos do anterior. Esse é o esquema que a SBIM preconiza. Então, uma segunda dose de pneu 23, 5 anos depois, e quem fez essa segunda antes dos 65 vai ter uma terceira. Isso não tem no CRI, tá? Isso é só no CRI, só 2 doses com 5 anos de intervalo. As clínicas, independente do que for, ele vai ser 2 Fala doses. da tolerância das vacinas polissacarídicas. Qual é o motivo disso? Então, pode falar. Então, as vacinas polissacarídicas, elas têm essa característica. São 2 fenômenos. Reatogenicidade progressiva, cada dose a reação tivesse pior e a resposta imune é pior. Então é bobagem você ficar fazendo um monte de reforços, num determinado momento não vai ser reforço nenhum, não vai responder. Então é por isso, mas é uma característica das vacinas polissacarídicas. Bem, infelizmente vamos ter que acabar essa discussão. Eu queria agradecer, pedir para a mesa não sair, porque me pediram para fazer fotos, certo? E só dizer o seguinte, a minha última palavra. Temos que aproveitar momentos, temos que ter vacina como prioridade. O mundo hoje mudou. Hoje, uma mulher de 40 anos, 30 anos, está congelando o óvulo e está buscando um infectologista para saber o que é que faz antes de congelar o óvulo. Depois você tem várias vacinas, você tem as viagens. Gente, tem os pacientes que fazem cirurgia bariátrica que estão aí esquecidos. A gente tem que começar a perguntar, inclusive nas anamneses, se tem cirurgia bariátrica no meio da estrada. Então, vamos vacinar, vamos voltar a chamar Xuxa e vamos todos nos proteger. Porque o mundo mudou.